Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Moré Klein Rosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klein Rosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Tá vendo quando a Gina... Então a união do santo bendito seja ele e a Sheriná. Rabi Shimon fala aos decanos da Yeshivá, dizendo-lhes como a Sheriná e o sacrifício para Deus, uma vez que ela se aproxima dele como uma de suas sefirotes, com a conexão total de macho e fêmea. Ele diz que um homem sem a esposa é como um meio corpo, e a Sheriná não descansará sobre ele, e que Deus não é chamado de um a menos que esteja unido com a Sheriná. Do aspecto de Atzilut, não há separação entre Deus e a Sheriná, pois a Sheriná é a sua unidade, sua bênção e sua santidade. Mas quando ele está fora de Atzilut, não é? Ela está fora de Atzilut, então ela não é uma com ele. O Rabi Shimon faz um longo louvor à causa das causas, a luz sem fim, né? Hatson de Hatson, os desejos dos desejos. Ele fala sobre o mandamento de temer o templo, que diz a respeito ao serviço dos levitas do templo. E o mandamento do incenso diário a Deus, ele nos diz que nem todos os sábios da Torá são iguais, nem todos os profetas são iguais, pois algumas de suas profecias são superiores à de outros profetas. Alguns profetas profetizam da visão, outros da audição, alguns da boca e alguns da respiração do nariz, e outros da mão. Há também diferentes graus e significado na Torá, diferentes níveis de sacrifícios, e o Rabi Shimon diz que as pessoas devem enviar suas ofertas a Deus através da Sheriná, e ela distribui para todos. Nunca se deve sacrificar para outro lado, porque todos os outros Elohim são do mundo da separação. Rabi Shimon continua dizendo que todo tipo de incesto é igual a adorar ídolo do outro lado. E Deus separa aqueles que se sacrificam ao outro lado do seu nome. Ele deu a Israel a Torá de seu nome para que eles fizessem parceiro dele. Não é? Percebam então como o Zohar ele percorre todas essas questões espirituais, nunca negando que existe, não é? Elohims. Agora, a percepção que se deve ter de Elohim é que são forças criadas, independente de boas ou más, elas cabem, ainda que no nível espiritual, fora do nosso nível, elas cabem dentro das criaturas, e nós devemos chamar Deus de o Criador. Ele que cria todas as coisas, ele que alimenta todas as coisas. Aqui existem duas questões importantes, não é? Sobre essa construção. Muito bem, a gente deve salientar também para vocês, e eu vou abrir aqui alguns documentos, para a gente poder analisar algumas coisas profundamente, não é? E poder seguir com a explicação do Zohar, segundo a vontade do Eterno. Muito bem, essa aula já foi dada, mas tem novos alunos, e é sempre bom relembrar. Deixa eu só abrir mais um documento, para que a gente possa, então, fazer, não é, durante esses dias,
a construção desse sistema que a Torá está falando para a gente, né? Esse sistema diferenciado da Torá. Tá bom, tá aqui. Esse é o Zohar do Michel Leitman. Aqui nesse livro tem um artigo chamado Botões de Flores, que foram escritos por nossos sábios, foram passados pelo Rabi, pelo Arizal. Então, na época dos sábios, o Baal Hassulam, ele vai ensinar de uma forma esplêndida, diz que ele é também um fragmento da alma do próprio Arizal, não é? Então, eles trazem aqui uma configuração que a gente vai rever aqui nas nossas aulas, para que a gente possa entender. Veja, olha o que diz aqui. Deixa eu só aumentar para ficar maior aqui para vocês e vocês poderem ver o texto, não é? Ó, a construção do templo, preste atenção, não se refere ao fato dele ter sido construído nesse mundo, mas sim ao alcance do nível do templo, um nível de ave veima, que é Rohimai Binah, de Atzilut, que é a luz de Raiá. O primeiro templo, ou o nível de Isheshut, de Atzilut, a luz de Neshama, o segundo templo. Percebam que aqui o Zohar discute que não é o templo que nós entendemos que é templo, não é uma construção nesse mundo. Toda vez que o Zohar vai falar de construção ou não construção, ele está falando na internalidade do homem. Tanto é que quando você vê o encontro de Deus com Yaakov, acontece em Betel, e o templo está em Jerusalém. Isso são duas construções diferentes dentro da Torá. Por quê? Porque Betel fica, segundo uma pesquisa que eu fiz, não a 32 quilômetros de Israel, que daria andando mais ou menos 6 horas. Então, na verdade, onde tem um templo hoje, não é aonde o templo foi o encontro de Jacob com o Eterno, entre aspas, né? A gente está falando, usando a argumentação da própria religião, para fazer vocês entenderem que o que está sendo falado aqui não é sobre um templo nesse mundo, mas é sobre a ligação do homem e da construção do templo interno. Veja, aqui é um livro sério, é a construção dos nossos sábios, é uma construção em aramaico que foi traduzido. Então a gente entende que os nossos sábios já sabiam disso. Esses sábios, eles avançavam no mundo espiritual e traziam a explicação desses mundos espirituais. O acesso ou não acesso desses templos, do primeiro templo ou do segundo, tem a ver com uma questão da restrição Aleph e a restrição Beit. Tudo tem a ver com doação e recepção na Torá. Isso então implica que tudo aquilo que a gente entendia em relação... Então, a gente entende, não é, que tudo aquilo que a gente sabe em relação à Torá, em relação ao Eterno, são de mundos espirituais. É muito importante se entender isso, para que as pessoas... Existem discussões entre os sábios sobre isso. Alguns sábios achavam que Israel era uma terra santa. Eu, particularmente, né, sei que lá é o mundo de Atzilut, e a gente vai entender isso, né? Na verdade, Yetzirah, não Atzilut, Yetzirah do nosso mundo, mas não adianta você estar em Israel e você não estar nos templos internos. Existem alguns sábios da Torá, e até mesmo o Rebbe de Lubavitch, que pôde fazer muitos milagres através do Eterno, que nunca foram em Israel. O próprio Moshe, na linguagem ali mais peixa da Torá, ele não consegue entrar em Israel, mas ele foi tido como o maior profeta. Veja, existe aí
algo gritante, não é? E que bate de frente com as ideias religiosas. Está ou não está em Israel não é importante se você não estiver no nível que tem que estar. Tanto é que hoje a gente vê que lá não está sobre aspectos divinos, está sobre aspecto do anjo da morte. O anjo da morte está rodando toda a terra e as pessoas estão morrendo. Eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês. Veja, também no texto nós analisamos sobre a questão da construção do macho e fêmea, não é? Da questão das construções dos sábios, que um estaria num nível, outro estaria em outro nível, um poderia estar trazendo coisas de um mundo, outro de outro mundo, e assim sucessivamente. E também falou aqui sobre a Shekhinah estar ligada a Shem no mundo de Atzilut. Vamos observar isso aqui de uma forma mais elevada, não é? Ontem a gente viu a conta dos nomes, não foi? Do final da Torá, que dava 126, e aí eu até esqueci de falar com vocês que 126 são 125 degraus de sabedoria que se deve percorrer, e também isso somado mais um dá 126, não é? Muito bem, então a gente está aqui levando mais um nível de conhecimento para vocês. Esses 125 formas de entendimento, a gente vai ser levado a entender que existem várias árvores sefiróticas. Está vendo? Cada uma árvore, ela tem uma construção espiritual e ela está designada, não é, até o nosso mundo, que tem a árvore do bem e do mal que está de cabeça para baixo. Então se divide aqui em 5 partes. Quais são essas 5 partes? São exatamente os 5 níveis da alma divididos conforme a organização da Torá em 5 livros. Então a gente tem um mundo de Asiá, e aí diga-se passagem que não é esse mundo aqui ainda. O mundo do desejo é uma construção onde você começa a construir, você não pode construir se você não ultrapassar esse primeiro limite, não é? Que é vencer as barreiras do desejo para si mesmo. Perceba, você não deve, de forma nenhuma, e salientamos isso em cima da história de Joseph, destruir o seu desejo de recepção. Na verdade, você deve mudar a intenção da sua recepção. Perceba, porque senão a pessoa ela acaba então não desejando nada. E sem sonhos, a vida se torna, não é, como nada. Nós temos então que pegar, entender essas questões e receber por amor ao Eterno. Aí então vai ser permitido que nós possamos receber. Porque tudo que você tem vai estar o quê? A serviço do seu próximo, a serviço da Kabbalah, do Gimat Tikkun, e principalmente para o bem do Eterno. Quando nós então não entendemos isso, acabamos fazendo um trabalho contrário e acabamos então não entendendo tudo isso. Muito bem. Então, como existe uma divisão muito plena, e quando vai se metaforizar essas questões da Torá, por exemplo, no mundo de Atzilut, não é? O mundo de Atzilut é onde eu tenho 2 níveis de alma. Veja, aqui em Asiá, não é? Conforme já foi discutido pelo Moré César nas aulas de reencarnações, existem 2 tipos de Nefesh. E aí, aqui nesse nível da construção agora, subindo para o mundo de Asiá, não mais nesse mundo da recepção, onde nós desejamos receber para nós mesmos. Agora, não é só questão de receber para nós mesmos. Todo aquele que não estuda a Torá, é lógico que ele não vai ter uma compreensão desses aspectos. E por mais que ele possa ser doador, ajudador, etc., ele não vai estar entendendo todo o processo. Ele não vai estar entendendo os processos de Tikkunim, ele não vai estar entendendo que tudo está na mão de Hashem, ele não vai entender isso. E aí ele vai continuar, às vezes até doando por questões egóicas. Por exemplo, achar que ele é uma melhor pessoa, que ele é, sabe? E não é isso o desejo da Torá. O desejo da Torá é que todos nós
possamos nos unir num amor pleno, no amor de Hashem. E aí quer dizer, quanto mais eu não desejo receber, não é receber, não desejo receber para mim, ou seja, tudo que está na minha mão é para fazer o Guimaticum, é para ajudar meu próximo, etc. E tudo isso é para mim elevar a humanidade. E dentro desses aspectos, o maior aspecto que eu posso doar é a própria Torá, o ensinamento da Torá. O próprio estudo da Torá, o próprio ensinamento da Torá vai levar as pessoas a compreenderem um todo. Veja, para aqueles que são muito religiosos, não é? A gente vê muito essa questão da religiosidade, eles começam a entender agora que o templo não é isso, o templo é interno. Ou seja, quanto mais eu me implemento, mais a Shekhinah fica agarrada a esses mundos. Por quê? Isso está construído nos planetas, sim, está construído nessa metáfora toda, mas isso também está construído internamente. Isso significa que quando eu entendo isso, eu posso atrair esses níveis de alma que são internos, que vão até o terceiro nível, Nef, Shiru e Neshama, mas Hayá e Eridá são externos. E esses níveis, eles têm que entrar para dentro de mim. E tudo aquilo que é passível de ira, passível de julgamento severo, julgamento, como a gente entendeu, a gente tem que julgar as coisas, tem que ensinar as pessoas as coisas, mas a gente também deve saber que esse julgamento não deve ser egóico e nem deve ser com uma ira, não é? Então veja, então a pessoa se une a esse nível maior da Shekhinah, veja, sem casamento, se não houver o casamento da Shekhinah com o Eterno, a pessoa não produz filho, não produz esse sentimento verdadeiro que tem que existir. Então, como esses níveis de alma, eles se dividem, não é? Nesses 5 níveis aqui, e acima ainda vai ter um outro nível, não é? E aí a gente vai ter aqui, ó, o primeiro mundo, que é Adão Kadmon, e ainda não é o Criador, é um sistema muito, muito elevado. Depois a gente vai ter o segundo mundo, aí sim começamos em Atzilut. No terceiro mundo, que é Binah. O quarto mundo aqui, que é Yetzirah, tá vendo? E o mundo de Briah. Perceba então que nesse mundo de Atzilut, abaixo de Adão Kadmon, a gente vai ter esses níveis superiores, que é a total doação. A doação para Kabbalah, a doação para entender as coisas do Eterno. Não é para você não receber, como eu falava, não sei se eu completei a história de Yosef. O Yosef, ele foi para o Egito, é a alma que vem para esse mundo, e ele deixa o ego, que é o faraó, mestre do ego, ele ficou em segundo plano. Imagine que quando uma pessoa nasce nesse mundo, ela é sentenciada, às vezes pelos próprios pais, não é? E o que nem sempre dá certo. Olha, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, etc, etc, etc. Ela é colocada cheio de níveis de percepção. Por que as pessoas desejam que as outras sejam melhores que a outra? Por que quando se chega na escola, um pai ensina o seu filho a não dividir a merenda com outro aluno? Olha, estou dando isso para você, não divida, não seja bobo. Isso não é doação. Já se ensina a criança a não ser boba. Isso não é ser bobo, porque se for assim, Deus me perdoe eternamente, Deus é bobo. Porque Ele doa tudo para todos. Está entendendo? Mas nós falamos de um Deus bom, santo, mas agimos como o nosso ego. Então o desejo da equidade, o que é equidade? É desejar que todos tenham a mesma coisa. Quando isso surgir dentro da mente humana, existe um tempo predeterminado para isso, 6.000 anos, logo o ser humano vai entender o que é equidade. Equidade é quando o seu próximo tem a mesma coisa que você. E muitas vezes, ainda que nessa configuração, nós desejamos ter mais do que o nosso próximo. Nós desejamos ajudar, mas não desejamos ser ajudados. Nós desejamos um cargo de chefia, mas não desejamos ser os comandados.
Por isso que a todo momento o homem tem esse desejo crescendo dentro dele, só que esse desejo ele não deve ser amputado, ele deve ser transformado. Você pode ser, vamos colocar no nosso nível, um moré que ama, quando você tiver o seu nível, ou você pode ser um moré que vai botar as pessoas em mais lençóis, ensinando elas a receberem, receberem, receberem e viverem, não é, a nível de só querer a recepção, sem a doação. Isso significa então que eu posso desejar ser curado, mas para que eu quero ser curado? E aí é que começam as buscas internas. Por que eu desejo ser curado? Como eu quero que essa cura e para que eu quero essa cura? Eu quero essa cura para ter uma vida muito boa, um casamento, viver um grande amor, ter um bom trabalho, ser amado por todos. Ou eu faço tudo isso, peço a Shem, me cura para que eu possa te amar mais. Me cure para que eu possa viver mais a tua Torá. Me cure, não é? Até no meu amor mesmo, na minha ira, para que toda a minha ira seja para te servir. Não me separe de ti, ó meu Deus. Veja, mas a todo momento nós estamos preocupados com o que iremos comer, iremos vestir. Por quê? As pessoas podem falar, mas Moraes, isso é natural? Sim, é. Enquanto as pessoas estão encobertas com o não Shema. Porque elas não imaginam e se perdem nesse lapso de memória que acontece dentro de todo ser humano quando acontecem essas coisas, de não entender que está tudo na mão de Hashem. E que depois dessa caminhada, nesse corpo, haverá uma caminhada espiritual, ou uma reencarnação, sabe-se lá. Ou seja, tudo está na mão do Eterno. E isso não significa também que eu não devo mudar as minhas intenções, porque são as minhas intenções que irão me sentenciar. Então perceba, quando o texto então fala sobre a questão, não é? Exatamente que existem profetas, não é? Em vários níveis. Esses profetas, não é? Eles estão aqui dentro dessa situação, desse esquema aqui, ó, daqueles que chegam, não é? Daqueles que não chegam aos níveis espirituais. E por que não chegam? Porque não conseguem chegar ao nível da doação. Chegam só até certo nível. E os primeiros níveis são bem elevados, não pense que não, mas é por isso que diz que Moshe, não é, ele tinha um nível muito elevado, tá vendo? Mas somente aqui a partir de Malhut, ó, o Malhut, né, a gente vai ter aqui, ó, uma luz que vai chegar até aqui chamado O Roser, que é a luz de retorno. Existe a luz circundante, O Makif e O Yeshar, veja. Então essas luzes elas só vão espelhar aqui para baixo quando eu consigo fazer esse processo de não recepção para mim mesmo. Esse não processo de não recepção para mim mesmo, ele vai fazer com que eu possa exatamente entender como tudo isso vai se dar. Ou seja, não existe realmente forma, não é? Se eu não chegar na forma de equidade e ser igual ao Criador. Imagine, é como se as trevas não pudessem lidar com as luzes, com a luz. São formas, são questões diferentes, ainda que isso seja um processo no nosso mundo que não tem nada a ver com os processos divinos. Porque os processos divinos, ainda que tenha, lógico, a participação de uma forma biológica, elétrica, né? Tudo aqui é eletricidade, energia. Nós então estamos lidando com o mundo físico, mas o mundo mental, espiritual, ele é diferenciado. Se as pessoas não chegam à questão de entender recepção e doação, não é? Eles não conseguem então
avançar nesse sistema de entender que é o eterno. Eles estão em formas diferentes. Isso significa que quando ele tentar se aproximar do eterno, se ele não mudar a sua forma de entendimento, a sua forma de criar uma tela anti-recepção, pegar aquilo que é necessário, mas sempre esse necessário para servir o eterno. Agora, não existe nada de errado, nem desonesto por parte do divino nisso, porque absolutamente tudo, desde a alimentação, as nossas células, tudo que funciona dentro de nós é do eterno. E é mais do que natural que ele tenha mandado a gente para cá durante esses 6.000 anos para passar por esse processo, e que esse processo ele tem que ser muito bem analisado, muito bem ter um parâmetro ali, ser parametrizado, e para que a gente possa fazer os cálculos. E não pense que isso é besteira, porque o próprio rei Shlomo ele fala: Shem, ou Shlomo Davi, não lembro agora, me ensine a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Vê o quanto de intensidade que eu tenho que lutar por essa situação. E, por incrível que pareça, isso é o que todos nós temos que fazer. E quando nós perdemos um dia, a Torá vai falar. A gente já falou sobre isso, o salário, não é do jornaleiro, 50 ciclos de prata. Ou seja, isso significa que cada dia que eu não estudo a Torá, diz que o Eterno faz o seguinte, segundo nossos sábios: se eu não estudo um dia, ele se afasta 2 de mim. Se eu não estudo 2 dias, ele afasta 4. E se eu não estudo 3 dias, 6. Se eu não estudo 1 ano, ele se afasta 2 anos de mim. Agora perceba que isso também não é desonesto por conta da divindade. Ensina-me a contar os meus dias. Quanto tempo eu tenho para entender tudo isso? E o trabalho que eu devo implementar para construir toda essa questão dentro de mim. E como que eu vou conseguir? Haja vista que eu sou 100% ego e recepção. O Eterno é 100% doação. Perceba então que isso não é só algo técnico que eu devo fazer. Isso é algo que tem que começar a existir de mim, só a Shem pode fazer isso existir. E para isso existir, é lógico que ele vai ter que esmagar o que é ego dentro de mim. E aí vão surgir as situações. Os desejos que vão crescendo dentro de nós, que podem ser de várias ordens e vários pontos, sempre vão, os negativos vão nos levar, isso é bobagem, vamos curtir mais um dia de bebedeira, mais um dia disso, daquilo e ali, um dia para ganhar dinheiro, mais um dia para, ter um final de semana pleno de coisas que não são de Torá, mais um dia de alegria, mais um dia de alegria do corpo, mais um dia onde meu ego pode ser muito elevado, e menos um dia para Torá. Percebe-se então que se muda-se o desejo, você vê que você tem pouco tempo para estudar a Torá. Isso quando a gente está fazendo aqui, ensina-me a contar os meus dias, a gente conta, vou viver uns 30, 40 anos, né? Todo mundo faz esse cálculo. Talvez eu vá viver até os 100 anos, mas não se sabe. No próximo minuto já pode ter sido dada a sentença. Às vezes a gente precisa de caiu um avião, um helicóptero, um milagre de Deus. Não, Deus pode falar, olha, lá está na hora, a pessoa tem um problema no coração, no cérebro, vai embora, acabou. Deus não precisa dessas coisas. Talvez, às vezes, isso que acontece é só para chamar a atenção da humanidade para isso. Mas ele também dá vida todo dia. E a vida, segundo o que está nos nossos escritos, e aí acredite quem quer acreditar, a vida foi te dada para você estudar a Torá e tentar se aproximar do Eterno. A gente pode até criar algumas dificuldades, e existem essas dificuldades, mas veja, todo esse processo que a gente está vendo aqui tem pouco tempo para se fazer.
pouco tempo para entender. E aí a gente fala, não, hoje eu sou salvador do mundo. Deus tem uma missão e eu tenho que ir para tal lugar, que eu tenho que fazer tal coisa e etc. E eu vou alimentar o mundo todo. E aí a pessoa se implementa nisso. Quando chegar do outro lado, o Eterno vai perguntar, e aí? Ela vai falar, não, eu ajudei todo mundo, eu ficava o dia todo trabalhando, chegava de manhã eu tinha que ir na feira, comprar isso, e tinha que fazer aquilo, e tinha um monte de coisa para me fazer, e eu estava então fazendo realmente o bem. O Eterno vai falar, você não estudou a Torá, você não compreendeu. E pode citar para ele o Terrilim 127. Eu que alimento todas as pessoas nesse mundo. E ela, então era para mim estudar a Torá? Era, porque quando você estuda a Torá, você atrai luz para o mundo. Isso significa que o seu vizinho vai ter uma boa vida, o seu vizinho da frente vai ter uma boa vida, independente de qualquer coisa. Você, como cabalista, não tem que lutar contra o mal, você tem que atrair luz. E diz que quando você está estudando a Torá, a Cabalá, você está transformando aquelas fagulhas negativas em fagulhas positivas. Isso é o nível da fé da Torá. Quem achar que é diferente é a configuração de cada um. Então perceba que quando lá também no texto fala sobre tem alguns profetas que profetizam pelos olhos, outros pelos ouvidos, outros pelo nariz e outros vão profetizar pela boca, não é? Então não está falando das questões que nós entendemos, não é? Não está falando dessas questões. Então o profeta agora vai falar pela boca, vai falar pelo nariz, vai profetizar pelo ouvido, pelos olhos. Não são níveis espirituais. Isso significa que uma pessoa, aqui no nível de Asiá, já ligada à Torá, porque aquilo que não é, como no próprio texto do Zohar diz, aquilo que não é ligado à Torá são força de outros deuses. Então, vai estar no mundo de cabeça para baixo, que a gente acabou de ver lá em cima. Isso não significa que não vão ter experiências espirituais, não significa que eles não vão acertar alguma coisa, como o Zohar fala, não significa nada disso, porque a Torá ela é anti-ego. E toda vez que alguém fala, eu sou profeta e etc, etc, ele está indo através do ego. Nós, cabalistas, podemos ser usados para fazer milagre, e até diz o Zohar que quem faz o milagre é o cabalista, não é o Eterno. Por quê? Porque o Eterno já faz tudo. Então o cabalista ele faz o milagre, e ele deve saber muito bem fazer esse milagre, porque existiram vários problemas ligados a isso, mas quem manda a energia é o Eterno. E às vezes até a gente vê histórias onde sábios eles acabaram mudando o processo da alma de alguém por conta de ter feito um milagre para essa pessoa. Esses sábios que são descritos ali, que estão feitos na Torá, e depois a gente vai continuar, tem muita coisa ali para estudar. Se a gente for estudar a coisa mesmo na profundidade, a gente vai ter que só no primeiro parágrafo ali do Zohar ficar muito tempo, porque vai falar de Leviim, vai falar de óleo, incenso e tudo que as pessoas vão entender quando pegam o Zohar sem uma compreensão, sem um moré adequado, e vão começar então a fazer tudo aquilo. Vão pegar, vão comprar óleo Israel, vão trazer incenso não sei da onde, vão acender um monte de coisa dentro de casa achando que aquilo é o que a Torá está falando, quando não é. Então isso significa que quando alguém está profetizando pelo olho, ele está profetizando diretamente aqui, não é? Aqui de Rohimá, tá vendo? Onde a gente tem um nível ali maior, né? Raiá e Eridá.
E Keter aqui, que é rocha, que é cabeça, então está nesses níveis. Agora, deve-se observar que existem várias árvores, como nós vimos. E essas árvores, elas estão divididas por mundos, não é? Um mundo superior. Aqui nesse mundo superior, que é chamado de Keter ou Gálgata, estão os nomes sagrados que nós meditamos. Cada um correspondendo a um nome. O nome de 72, não é? O nome de 63, o nome de 45, e assim o nome de 52. Então, geometrias que eu estou falando. Então veja, e aí sim, a gente entende que esses nomes estão no nível superior. Muito bem. O nome que está aqui conosco é Adonai, não é isso? E o nome Adonai é o nome que representa a Shekhinah, e não o Eterno. Agora, como que a gente define isso, não é? A Shekhinah quem é? A energia divina que foi mandado para o cativeiro e também foi espalhado pela terra pelo Eterno, que na verdade é toda a humanidade. A terra é o Egito, Malhut. Então todas as pessoas que não se envolvem em coisas erradas, elas estudando a Torá corretamente, entendendo esses mundos, elas vão ter acesso a Shekhinah. Se você vai para um lugar onde as pessoas você não tem o direito ainda de receber isso, ou você é menor, você não pode receber isso. A gente estava estudando, agora eu não lembro, esses dias a gente falou, todos podem receber a Shekhinah. O não judeu, o escravo, o rico, o inculto, o culto. Todos podem, é o que está escrito nos estudos judaicos. E os nossos sábios também falam sobre isso. Isso significa que você ou qualquer ser humano pode começar uma caminhada. Mas todos eram idólatras. Israel também era idólatra. Israel, ele vem dos babilônios. Abraham, na história Pesha, era babilônio. E a Babilônia, por isso que tem a Torre de Babel, foi exatamente quando acontece ali a destruição dos templos, que é quando os homens tentam acessar os anjos para receberem e quererem juntar os mundos espirituais para recepção. Aí o Eterno fala, não, vamos dividir os homens, espalhá-los em várias línguas para que eles não possam manipular os anjos. E aí volta-se o caso. Hoje em dia, os homens eles manipulam os anjos, sejam de esquerda ou de direita. E aí surge aí um grande problema. E aí, Moré, como é que fica agora? É Deus ou é o homem? Sempre é Deus, porque no final, o resultado que vai ter naquela vida, veja, Bilã, é o resultado negativo da Torá. E para Moshe, que estava em doação, o resultado foi positivo pela Torá. Então, mesmo que a pessoa manipule alguma coisa, ou use espíritos, ou isso e aquilo, sempre o resultado vai ser segundo a Torá. Isso quer dizer que o Eterno já sabia de tudo. Ele já condensou tudo para não haver esse tipo de situação dentro da Torá. Mas voltando aqui, então, tudo está organizado de uma forma, não é? Onde a pessoa ela possa entender esses níveis, deixa eu só achar aqui onde eu estava, esses níveis de entendimento, não é? Da Torá, onde a Torá ela fala do arco-íris, né? Que está baseado em cima da nossa visão, as 7 cores que nós podemos enxergar, e está falando do nível desses profetas. Que, então, por isso que o Zohar vai citar que existem vários tipos de profecias. Então, quer dizer, vai depender do mundo que você vai estar acessando. Agora, também é verdade que você pode acessar mundos espirituais que podem te dar a sensação de ser verdade, não é? A verdadeira verdade, mas não é.
E aí é que está o grande problema de tudo, não é? Então, o Zohar também diz que as pessoas vão chegar, não é? E vão sentir a presença divina, achando que estão sentindo a presença divina, mas não estão. Então, e aí é que vai dar todo esse problema que a gente tem hoje no nosso mundo, não é? Que é a falsa sensação da Shekhinah. Essa falsa sensação da Shekhinah, eu estou procurando aqui para a gente ler no Zohar, né? Não sei se eu vou conseguir, não é? Então, é o que leva as pessoas a acharem, não é? Que estão realmente fazendo a coisa certa, porque elas estão sentindo ali, elas acham que estão sentindo algo que realmente é do divino. Mas perceba que essa questão é só uma enganação. Por quê? Se ela tiver implementada, não é? Dentro da recepção, por mais que ela sinta, ela está recebendo para si mesma e ela não pode estar, não é, no mesmo nível do eterno. Ela não pode estar na doação, porque ela está, não é, indo através, não é, das forças impuras. Porque a argumentação da força impura é que a pessoa indo pelo caminho da fé, o não estudo, não é? Vão ser implementados, lógico que toda a religião, né, ela vai implementar sentimentos, todo ser humano é criado por sentimentos, então os sentimentos daquele ser humano vai ser usado, também a sua força vai ser usada e ele vai botar toda a sua força naquilo. E é lógico que se você se implementa por um caminho que não é de Kabbalah, não é de Torá, a sua missão irá falhar. Por mais pleno que você acha que é. Isso acontece no Taná e Deus fala, pergunta quem iria enganar os profetas e um espírito se apresenta, olha que coisa louca, e vai lá e engana os profetas e fala para aquele rei e aquele rei no final acaba morrendo. Então veja, a gente vai entender então que essa construção que o Zohar começa a narrar para nós, os nossos sábios sabiam disso. Então, sabem que tem sábios que vão chegar a graus, outros vão chegar a outros graus, enfim, né, a coisa é muito, muito extensa e os mundos espirituais também são extensos. E aí o que vai salientar onde você chega é aquilo que você se empenha. Veja, muitas pessoas estudaram e acabaram falhando com a Torá. Por quê? Foram para o lado da recepção, receber para si mesmo. Então, quanto mais amor, quanto mais doação, mais é a assertividade de que o Eterno está perto de você. Também é lógico que nós devemos ter um equilíbrio, senão a gente acaba também entrando num emocionalismo exacerbado e acabamos então atropelando a lógica da Torá. Veja, é um equilíbrio que tem que se haver aí. Aqui, então, a gente compreendeu. E aí aqui vai falar exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, né? Os decanos da Yeshivá, sobre juramento, você não deve se afastar de mim até que eu prepare um sacrifício ao santo, bendito seja ele. A Shekhinah é o sacrifício, tá vendo? A Shekhinah é o sacrifício derivado de aproximar. Então a própria Shekhinah, ela vai ser o sacrifício, e aí aqui não vai ser chamado de Korbanim, tá aqui, ó, o Korban, a Shekhinah, ela mesma é o Korbanim, não é? Que vai te aproximar do santo, pelo santo bendito seja ele, já que ela se aproxima dele com cada membro do rei, ou seja, com cada uma de suas sefirotes, com uma conexão total de macho e fêmea, com todos os membros que existem. Alguns são da cabeça, como a gente viu, significando olhos aos olhos, denotando Rorimá.
orelha, orelha denotando biná, sendo tiferet cara a cara, e hesed, gevurah, boca a boca, sendo malhut, isso é como e põe a sua boca sobre a sua boca, os seus olhos sobre os seus olhos, e isso é Malahim 4:34. E com isso ressuscitou a criança e assim as mãos do rei com as mãos da rainha, sendo esses dois aspectos, hesed e gevurah, das 6 pontas, né, do corpo, ali, da construção do corpo das sefirotes, ao corpo, significando tiferet das 6 pontas, com todos os seus membros e sacrifícios completos. Muito bem. Então a gente vai ver aqui uma construção que é muito usada e que parece até um pouco estranho, não é? Hoje isso seria tido como pedofilia, né? Então por isso que a gente tem que entender muito bem os textos, né? Veja, aqui Eliseu entrou na casa e lá estava o menino, né? Morto em seu sofá. E aí ele, então diz aqui, ele entrou, fechou a porta atrás dos dois e orou a Shem. Aí diz, ele subiu na cama, não é, e se colocou em cima da criança. Ele colocou a boca na boca, os olhos nos olhos e as mãos nas mãos, enquanto se inclinava sobre ele, e o corpo da criança ficou quente. Ele desceu, caminhou uma vez para cima e para baixo na sala, e depois montou e inclinou-se sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Perceba então que aqui é toda uma linguagem espiritual. Veja, como o próprio Zohar está citando. Por isso que ele usa o texto, não é, para dizer o que está acontecendo aqui. Está vendo? São níveis espirituais, a conexão do macho com a fêmea, da Sheriná com o eterno, a questão da cura, não é, da alma, da criança que somos nós, que a cada ano geramos um filho espiritual, que somos nosso próprio nível da alma. Então ele diz aqui, ó, que seja cada um de suas sefirotes, a conexão total de macho e fêmea, com todos os membros que existem, alguns são da cabeça, e aí vai falar aqui, ó, significando olhos nos olhos, denotando Rorimá, olhos nos olhos, orelha na orelha, denotando Biná, nariz no nariz, sendo Tiferet, cara a cara, sendo aqui Hesed e Gevurah, boca na boca, sendo Malhut. Isso é como põe sua boca sobre a sua boca e os seus olhos sobre os seus olhos. Isso aqui está sendo então explicado para a gente o que estava acontecendo. E assim as mãos do rei com as mãos da rainha, ou seja, Hashem, ou seja, e aí como que a gente vai entender isso? Recepção e doação. A parte da, se eu estou aqui embaixo e eu uso a Sheriná para receber, para doar, então esse aspecto, haverá essa fusão. Agora, se eu recebo para mim mesmo, eu já estou me sentenciando à morte. Isso significa que nada que eu receba eu possa ser para o meu próprio prazer, mas pode ser para o meu prazer, não é? Quando eu quero realmente fazer tudo para Hashem. Então eu tenho o direito de sentir o prazer quando eu estou fazendo aquilo para a divindade. Ou seja, o meu trabalho ele é completo interno. E aí esse trabalho ele é construído através de muito estudo, muito esforço, muita reza. É isso que é o significado aqui. Continua o texto dizendo aqui então. Um homem sem esposa é um corpo, e a Sheriná não repousa sobre ele. Assim o santo bendito seja ele, quando não está na proximidade com a Sheriná e com todo o Israel, já que são homens virtuosos, já que são seus membros. Então, a causa de todas as causas, que é denotando Keter, ou seja, o Ratson, o desejo de todos os desejos, não repousa ali. E é como se o santo bendito seja ele, não é um, ele não se torna um, porque ele não está junto com a Sheriná. Como não está com a Sheriná,
o santo bendito não é chamado de um, se não estiver unido com a Shekhinah. Com a Shekhinah fora da terra de Israel, e aí perceba, fora de Malhut, onde a Shekhinah é removida do seu marido, eles disseram, aquele que habita fora da terra de Israel, desses mundos espirituais, é como aquele que não tem Elohim, já que não há sacrifício fora da terra de Israel, sendo o segredo da união do santo bendito seja ele com a Shekhinah, como mencionado. E quando o santo bendito seja ele se une a Shekhinah, esse versículo se cumpre. Naquele dia, Hashem será um, seu nome será um. Zacarias 14:9. Então, a causa de todas as causas, Ket habita sobre ele. Muito bem, segue-se aqui então. Embora os pais instituíssem orações no lugar de sacrifício, isso era para trazer Nefeshot, Ruhot e Neshamot, esses níveis da alma, que são mentais, perto do santo, bendito seja ele. E sua Shekhinah. Como os membros para um corpo, como mencionado acima, mas o ponto de vista do trono representa Beriá, e dos anjos sendo Etzirá, que são o corpo e membros fora do rei e da rainha. Não há sacrifício. Por esta razão é dito a respeito do trono, porque Iá jurou ao seu trono. Hebreu Kes. Vamos ver aqui Shemot 17:16. Então aqui, ó, 17 no 16, está escrito aqui, tá vendo? A palavra, deixa eu subir um pouco aqui. A palavra é o Kes, tá vendo? É trono, né? Esse trono aqui, ele é o que vai ser explicado no Zohar agora, que existe uma questão definida aqui. A gente só está lendo o texto para acompanhar como está lá, Kaf, né? Kaf e Samer, né? Dois aspectos ali do trono. E ele continua aqui, significando o Kes grafado sem o Aleph. Veja, esse Kes, ele está sem o Aleph, isso significa então que existirá alguma conotação aqui. Agora, aqui o nome chamado é Iá, né? Só Yud e Re, não é isso? Então percebam, não é? A construção agora que o Zohar faz. Então ele está sem o Aleph, mas em relação ao templo, trono é grafado com Aleph, como se diz. O trono glorioso hebreu que se exaltado desde o princípio do lugar do nosso santuário. Então a gente vai lá em Jeremias 17:12 e vamos ver a outra forma que a palavra trono está grafada. Então veja aqui, deixa eu só achar aqui, ó, e aqui está, tá vendo agora? O trono tem a letra Aleph, que não tem, não é? Em Shemot, aqui não tem a letra Aleph, tá vendo? Não tem. Então essa diferença vai ser explicada agora pelos nossos sábios. Muito bem. O Aleph estava ausente do trono porque os membros que são os anjos e o trono em Briá estão separados do corpo. E aí, já que ele, né, Beriá, a gente sabe que é o mundo da criação, o mundo lá onde está Biná. Estão separados do corpo, já que ele, o santo bendito seja ele, está dentro de Atzilut, ou seja, ele está dentro desse sistema que nós falamos aqui em cima de Atzilut, ou seja, há uma divisão ali, não é? Dentro dessa construção que o Eterno, né? E aí deve-se entender isso muito bem para não criar confusão, não é? Porque tudo vem do Eterno, mas existe essa divisão aqui por causa daquele Aleph e uma divisão
entre esses níveis de angelicais e da força divina sobre esses mundos. Veja, então, o Santo Bendito seja ele, está dentro em Atsilute, e eles estão fora, como diz o versículo, eis que os poderosos clamarão do lado de fora. Isso é Yeshayahu 33:7, literalmente, fora, significando fora do bendito e santo seja ele. Muito bem, continua aqui. Que vos agrade que nós devolvamos ao templo para cumprir a oração composta pelos antigos. Que te agrade, Hashem, nosso Elohim, e Elohim de nossos pais, trazer-nos em alegria para a nossa terra e plantar-nos dentro das suas fronteiras. Ali vos ofereceremos os nossos sacrifícios obrigatórios, os holocaustos diários, segundo a sua ordem, cada um a sua ordem em uma manhã e outra tarde. E as oferenças de Musaf, de acordo com as regras. Agora no exílio não há sacrifícios com os corpos de Beriá, né? Que são o trono, e Etzirá, que são os anjos, como mencionado, os quais o sacrifício e união não cabem. Quanto o santo bendito seja ele, e sua Sheriná, e seu aspecto de Atsilute, não há separação ou divisão. Pois a Sheriná é sua unidade, sua bênção e sua santidade. Ela é chamada de corpo, somente quando a Sheriná se veste e se manifesta em um trono e nos anjos de Beriá. Ela é para eles como a alma revestida de um corpo humilde, e portanto, quando a Sheriná está fora da câmara do templo e fora dos seus tronos, significando fora de Atsilute, significando quando ela está vestida em um trono e nos anjos de Briá, e Etzirá, ela é, por assim dizer, como se ela não fosse um com o Eterno. Do aspecto do trono supernal de Briá, o segredo de Tiferet de Briá, que é um corpo, vestimenta para o santo e bendito seja ele. Tiferet e Atsilute, os anjos de Etzirá, que descem dele, são os membros que se projetam do corpo. Tiferet de Briá, que são o masculino, e as almas que são formadas a partir dele, Tiferet de Briá, são masculinos. O outro tono, Malhut de Briá, é o corpo da Sheriná. Malhut de Atsilute, todas as almas que vêm dela são mulheres, e os anjos de Etzirá, que vêm do segundo trono, são mulheres. Sua união, isto é, a união desses homens e mulheres, depende do santo bendito seja ele e de sua Sheriná. Isso é, quando o santo bendito seja ele está unido com a sua Sheriná, eles também estão unidos. Assim é uma união entre o santo bendito seja ele e a sua Sheriná. Embora sejam como almas em relação ao trono e aos anjos, elas são para ti a causa das causas, a luz sem fim. Como um corpo e vestimentas, pois és tu que nos une e os atrai. Por isso aceitamos a nossa fé em ti. Quando estás vestido com eles, e não há alma acima de ti, para a qual estarás como um corpo, pois tu és a alma das almas. Não há alma acima de ti, nem nenhum Elohim acima de ti. Você está fora de tudo e dentro de tudo. E todos os lados acima de tudo e abaixo de tudo, não há outra Elohim acima e abaixo. Em qualquer direção, ou dentro das 10 sefirotes, de onde tudo vem e do qual tudo depende, você está em cada sefirá. Através do seu comprimento e largura, acima e abaixo, você está. As sefirote e nas espessuras de toda e qualquer sefirá, também você está lá. E tu, que é e o santo, bendito seja ele, e sua Sheriná, que aí é Tiferet de Malhut, em todas e qualquer sefirá, dentro deles, e todos ramos e luzes que dependem dele, como ossos, não é? Pele, carne, o segredo de Rorimá e Biná, Tiferet Malhut, que vem do corpo. Tiferet, mas você não tem corpo, não tem membros, que são sefirotes. Você não tem fêmea, mas é um 100 segundo, que te agrada, atrai a Sheriná para perto do santo e bendito seja ele,
em todos os graus que são seus, Atzilut. A alma dos virtuosos, ou seja, o homem que conceberam os graus das 10 sefirotes, os governantes de Israel, Keter, os sábios de Rorimá, os inteligentes de Ibiná, os piedosos de Hesed, os poderosos de Geburá, homens de verdade, Tiferet, profetas Netzaiode, justos de Esod, reis de Malhut, todos eles pertencem às 10 sefirotes de Atzilut e a outra das 10 sefirotes de Beriá. Pois a Sheriná é uma oferenda, o segredo do óleo, da unção. À direita, há óleo para a luz, como em maior lumiar, Bereshit 1,16. Hesed, o santo óleo da unção, está do lado esquerdo de Geburá. Do que se diz, consagrará os levitas o óleo batido e do lado dos justos, e Esod, a coluna central, que bate finamente os membros que são azeitonas para produzir óleo para o pavio é azul, significando Geburá inferior, ou seja, Malhut, de onde vem o medo. Os levitas, do aspecto de Geburá, guardam o templo. E a palavra Leviim vai dar 86, a mesma gematria de Elohim. E esta é a origem do mandamento de temer o templo. E o mandamento relativo ao serviço dos levitas no templo, nas 24 vigílias dos levitas, em que os levitas cantavam cânticos e hinos diante de ti, com os quais levantavam a Sheriná, chamada de Cantando e Cantando a Hashem. 24 dos 24 relógios, juntamente com o cântico de hinos, equivale a 26, com o valor numérico de Yud Rei Vav Rei. O mandamento que o segue é o mandamento do incenso diário ao santo bendito, seja ele de queimar incenso como sacrifício. Depois a gente vai ver essa gematria aqui um pouco mais profundamente. Isso aqui está ligado a Crônicas, aos 24 turnos que o rei Davi montou. E aí tem toda uma conta aqui sobre esses períodos, os períodos de 24 horas, 40 dias. Então a gente vai ver tudo isso. Mas veja só, vamos entender um pouco isso mais profundamente. Não importa aonde nós formos, nessa árvore tem o eterno, nessa árvore tem o eterno, em todos os aspectos que a gente falou, porque aqui em cima eu tenho também os aspectos de Raiá e Ridá, de Biná, não é? Veja, e não existem tantos planetas, os planetas são uma metáfora para isso tudo, porque também quem faz os planetas funcionarem é o eterno. E aí também eu tenho aqui o nível, não é, de Zerampim, e tem o Malhut aqui desse mundo, ó. E o Malhut, ele vai se fundir com Keter do próximo mundo. Então, assim eu tenho também esse mundo, em todos esses mundos também vai ter a mesma coisa, até Malhut, tá vendo? Só que esse mundo, não é, que já começa abaixo de Adão Cadmon, o Criador está acima ainda aqui, ó, já não tem mais árvores sefiróticas, já não tem anjos, já não tem mansões, já não tem nada. Então, aqui, desse nível aqui, eu já começo, não é, a ter um entendimento. Então, quando eu chego, e todos eles estão, são do Eterno, estão dentro do Eterno, mas o nível de doação vai caindo, o nível de espiritualidade vai caindo, até que eu chego nesse nível aqui, não é? E aí abaixo do Gar, aqui de Biná, deixa eu ver aqui, Biná está aqui embaixo, eu já tenho as letras hebraicas, né? Já tenho a construção das letras hebraicas. Mas aí isso significa que os mundos inferiores já vão ter, não é, todas as letras hebraicas até chegar aqui no mundo de Asiá, que é o mundo onde eu vou começar a compreender isso tudo. Mas qual a ideia que eles falaram? Olha, não existe nada que não tenha Hashem. E até mesmo dentro do mal é alimentado por Hashem. Isso não significa que ele está lá, mas que tudo vem dele, que tudo é um investimento. E que tudo, por mais difícil que pareça,
por mais intangível que seja no nosso pensamento de alcançar, por toda a felicidade que a Shem dá para gente, todos os momentos de alegria, de shalom, de paz, e até os momentos mais complicados, tudo vem da mão de Hashem. E tudo tem só um sentido para nós cabalistas. Estude essa Torá. Se empenhe em aprender esses segredos. Pegue e mastigue a Torá como o melhor alimento. Se você ainda não chegou nesse estágio, ou talvez o tempo tenha corroído essa fé em você, os problemas que acontecem, saiba que tudo isso é realmente o Eterno te testando em relação a essa Torá, porque um dos segredos da Torá é que ele fala: eu vos testarei para ver se ama essa Torá. Mandarei profetas, milagreiros. Vocês estão atrás do milagre ou estão atrás da Torá? E ele fala isso é incrível. Enfim, então, quando nós descobrimos isso, temos o nosso trabalho a fazer. Devemos então nos manter em silêncio e saber e sempre esperar de Hashem. Sempre esperar o melhor ou o momento certo para avançarmos mais e mais e mais. Porque essa Torá, ela nunca vai parar de ser estudada. Ela vai atravessar todo o universo e não vai ter fim para o estudo dela. Se você não se apaixonar pelo estudo dessa Torá, não se empenhar em aprender o hebraico, não se empenhar com toda a tua força, isso significa que não tem por que você estar num grupo religioso, num grupo de rezas, não é nada disso. Torá é estudo. Compreensão. Porque, como nós vimos, existem muitos mundos espirituais e as pessoas podem se enganar por esses mundos espirituais, exatamente por causa da recepção. Então, entender que você atravessa para o outro lado para ir com Hashem, para estudar a Torá. E aí, diga-se de passagem, outros e outros níveis. Imagina estudar a Torá a um nível maior e muito mais amplo, onde a gente vê as letras aqui de uma forma muito pequena, imagina um gráfico e tal. Poucos podem acessar a energia dessa letra. Mas imagine, por exemplo, a letra Kaf, que criou Tiferet, que criou o Sol, ou a letra Tav, que criou a Lua, e todos os aspectos que envolvem isso, seja no nível que for, científico ou espiritual. E aí a gente tem muitos segredos ainda para entender, muita coisa para estudar, e é isso.